Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cássio, você está no canal do Carteira Verde e no vídeo de hoje eu quero falar sobre 3 fundos imobiliários que no momento que está sendo gravado esse vídeo, dia 30 de janeiro, eles estão sendo negociados abaixo de R$10. Então não é uma recomendação de investimento, é mais para a gente entender um pouquinho do mundo dos fundos imobiliários e passar realmente essa impressão de como é democrático os fundos imobiliários e qualquer um ali pode começar a investir em fundos imobiliários abaixo de R$10. E antes de mais nada, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Então vamos lá. O primeiro fundo imobiliário aqui que eu estava olhando é o GALG11, G-A-L-G-11, tá? O GALG11 é um fundo imobiliário de logística. Ele está com uma liquidez média diária de 3,4 milhões, que é bastante interessante, assim, tem bastante negociação na Bolsa de Valores. O último rendimento dele foi de 8 centavos e ele tem um dividend yield aqui de 10,91. É muito bom, é um dividend yield muito interessante. Eu costumo ter fundos imobiliários na minha carteira com dividend yield ali acima de 7, 8%. De 7 a 8% ou acima disso, tá? Abaixo disso não é interessante. Mas o GALG11 aqui, ele está com dividend yield de 10,91, é bastante interessante. Ele tem um patrimônio líquido bastante razoável também aqui, 571 milhões de patrimônio líquido, é um fundo de médio para grande aqui, de grande porte aqui. E ele está sendo negociado hoje a R$ 9,10, tá? É um fundo imobiliário ali, como eu falei no começo do vídeo, abaixo de R$10 e ele tem um PVP de 0,91. O que é o PVP? O PVP é um preço dele sobre o valor patrimonial. Então, quando o fundo imobiliário até R$1 seria o preço justo, que você vai estar pagando um preço justo por esse fundo imobiliário, e quando ele está abaixo de R$1, é um fundo imobiliário que ele está com um preço interessante, que você vai pagar por um valor abaixo do que ele realmente custaria. Então, assim, abaixo de R$1 é interessante, ele está com preço hoje de 0,91, acima de 1 ele está acima do que realmente ele vale, então 0,91 é um valor interessante para um PVP aqui do GALG11, tá? O GALG11, como eu mencionei, é um fundo aqui de logística e ele está presente ali, ele tem 5 ativos e está distribuído esses 5 ativos em 4 estados, tá? Pernambuco, Rio Grande do Sul, Bahia e São Paulo. E aí ele vai ter lá os ativos dele em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, Canoas, Rio Grande do Sul, Salvador, na Bahia e em São José dos Campos, em São Paulo, tá? Então é um fundo imobiliário que, pelo que eu tava dando uma olhada aqui, é interessante, tá com preço bom, tá com PVP interessante, o dividend yield dele é muito bom, tá diversificado em questões de estado aqui, são 5 ativos presentes em 4 estados, é um fundo imobiliário interessante pela minha análise aqui, tá? O segundo fundo imobiliário aqui é o VINO11, tá? O VINO11, ele está sendo negociado a R$ 7,81, bem abaixo ali dos R$10. Ele tem uma liquidez média diária hoje na bolsa de 1,1 milhão, é um ativo que está sendo bastante buscado na bolsa, tem bastante negociação em torno dele hoje. O último rendimento dele é de 6 centavos, o que representa ali um dividend yield de 9,35%, tá? E aí vai muito em linha que eu falei, né? Em torno de 7, 8%, acima disso tá ótimo, menos disso tem que fazer uma boa análise ali para ver se realmente é interessante. Ele tá com dividend yield acima desses 7, 8%, então é bastante interessante. Ele tem um patrimônio líquido de 897 milhões, é um fundo grande ali, de grande porte. Ele tá com uma rentabilidade no mês de 3,17% e ele tem um PVP de 0,72, ou seja, ele está sendo negociado muito abaixo do que ele realmente vale. Então, assim, é um fundo imobiliário barato, bastante interessante. É um fundo imobiliário de lajes corporativas. Hoje ele não está tão diversificado assim, ele está presente em 2 estados, principalmente aqui em São Paulo. Então ele tem imóvel ali na Radoc Lobo, Vita Coral, Oscar Freire, tem imóvel no Brooklyn, tem imóvel na Cardeal Arco Verde e alguns outros locais aqui. Então, assim, que acaba sendo um fundo bastante interessante, sim, pela localização dos ativos dele, pelo preço que ele está valendo hoje, pelo dividend yield também. Então, é um fundo, assim, que pelo que eu estava olhando aqui, é bastante interessante, sim. O terceiro fundo imobiliário que eu estava olhando aqui é o VIUR11, tá? VIUR11. É um fundo imobiliário de imóveis urbanos, com uma liquidez média hoje de negociação ali na bolsa de 424 mil. O último rendimento dele é de 7 centavos, o preço dele hoje é de R$ 7,78, abaixo também dos R$10. Ele tem um dividend yield bastante interessante, aqui na casa dos 11%, tá 11,11 aqui.
é bem superior ali ao que a maioria dos fundos pagam hoje. Então, assim, acima dos 8%, é um fundo que paga um dividend yield bastante interessante, que está pagando um rendimento bastante interessante. E às vezes a gente olha só pelo valor do rendimento. Ah, mas é 7 centavos. Mas a gente tem que fazer uma análise completa aqui, né? O valor dele é muito baixo, então você consegue comprar bastante quantidade de cotas, e aí essa quantidade, você vai ganhar pela quantidade de cotas, vai cair os dividendos ali na sua conta, um valor interessante, né? Então assim, quanto menor o valor dele, mais oportunidades você tem de comprar mais cotas dele, e aí o que aumenta o seu rendimento. E lembrando, né, os fundos imobiliários no Brasil, eles pagam dividendos todos os meses ali, estão pagando rendimentos na sua conta todos os meses. Então é uma renda extra, um aluguel que cai na sua conta ali sem você precisar trabalhar. E aí o VIR11 aqui, ele tem um patrimônio líquido um pouco inferior a esses outros, ele está com 241 milhões de patrimônio líquido, ele tem um valor patrimonial de R$ 8,96 por cota e ele tem um PVP de 0,87. Também está sendo negociado abaixo do preço justo dele, o que acaba sendo um fundo imobiliário barato, né? Ele está barato em comparação ao valor que ele realmente vale hoje. O VIR11, ele está presente em 4 estados hoje, ele tem 8 ativos, Rio de Janeiro, Maranhão, São Paulo e Rio Grande do Sul. E aí desses 8 ativos aqui, a maior parte deles está no Rio Grande do Sul, percentual menor ali em São Paulo e alguns ativos no Maranhão e no Rio de Janeiro também. Então fazendo uma análise aqui do preço que ele está custando abaixo de R$10, é um fundo imobiliário bastante democrático ali, você consegue por R$7 ali, R$ 7,78 já consegue adquirir uma cota desse fundo, ele já paga um dividend yield interessante ali, ele tem um PVP, ele está valendo abaixo do preço que realmente ele vale. Então assim, e aí tem a questão também dos ativos dele ali, 8 ativos, presente em 4 estados. Então, assim, é um fundo imobiliário interessante do meu ponto de vista aqui, analisando um pouquinho desses fundos imobiliários que estão custando abaixo de R$10. Então é isso, pessoal. Os fundos imobiliários são ativos ali que você compra através da Bolsa de Valores e aí você vai adquirindo essas cotas e você vai formando uma carteira de fundos imobiliários. Tem fundos imobiliários abaixo de R$10, que foi o que eu mostrei aqui para vocês, mas tem fundos imobiliários de R$100, 150, R$200. E aí você tem que fazer uma análise do que faz sentido para você, o que você já tem na sua carteira ou como que você quer formar a sua carteira ali. Esses fundos imobiliários não tem um de papel aqui que eu mencionei para vocês, nem FOFs, né, que são os fundos de fundos. São fundos de logística, de lajes corporativas, de imóveis urbanos. Então são fundos imobiliários físicos, tem seus ativos físicos presentes em alguns estados aqui do Brasil. E lembrando, se você tem dificuldade ainda de montar uma carteira, de começar a investir, de entender o que é interessante você ter na sua carteira de investimento, aqui no Carteira Verde a gente tem a nossa consultoria financeira pelo site www.carteiraverde.com.br. Você consegue contratar a nossa consultoria financeira. Então a gente vai te ajudar a você analisar os ativos para que você mesmo possa tomar as suas decisões e montar a sua carteira de investimento também, analisar os fundos imobiliários, o que é interessante, o que está barato, o que está caro, o que é interessante para mim ter na minha carteira. Se você quer sair das dívidas também, a gente te ajuda a montar um planejamento para sair das dívidas, realizar os seus sonhos, se organizar financeiramente. Você consegue falar com a gente através das nossas redes sociais também, Carteira Verde, tudo junto, TikTok ou Instagram, através do nosso site ou aqui mesmo no YouTube. É só deixar um comentário que a gente entra em contato com você. Então fale com a gente que a gente vai te ajudar a ter uma vida financeira melhor e mais saudável. Até mais!